Olá, sejam todos muito bem-vindos ao TriCast, podcast do Arquibancada Tricolor. Eu sou o Ricardo Senna e nesses próximos minutos aí nós vamos falar sobre uma semana difícil para o torcedor são paulino. Uma semana onde a gente teve que assistir os nossos rivais disputando troféu, ganhando títulos, enquanto a gente fica aqui tentando encontrar motivos, razões, desculpas, opiniões, enfim, viajando aqui para pensar por que o São Paulo mais uma vez falhou na busca por um título. Título esse do Paulista que já bate um recorde de jejum, onde o São Paulo já vai para o 16º ano sem um campeonato paulista. Então, antes da gente apresentar a nossa bancada, antes da gente começar o nosso debate, faço um pedido para vocês. Como cada um aqui tem uma opinião diferente, cada um tem um conceito, uma opinião, uma forma de ver as coisas, cada um aqui se respeita, né? Então, a gente também pede para que vocês respeitem as opiniões, mas opinem, né? Deixa a gente saber o que vocês pensam, como é que vocês enxergam tudo isso, quem que vocês culpam, porque hoje a gente vai descer a lenha aqui e a gente vai falar bastante do que a gente pensa, certo? Então, antes de mais nada, sigam nossos canais, o nosso site, o arquitricolor.com, onde tem tudo que a gente produz, matérias, vídeos, áudio, texto, tudo. E nas nossas mídias sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, e o TriCast você encontra nas principais plataformas de áudio, né? Então, Spotify, Deezer, SoundCloud, Castbox, enfim, todos os lugares possíveis você encontra o Arquibancada Tricolor, ok? Então, deixa eu apresentar a bancada aqui dessa nossa discussão, desse nosso debate, começando aí pelo Anderson. Anderson, como é que você tá? Difícil perguntar se tá tudo bem numa semana como essa, né? Pois é, Ricardo, um abraço para você, para o Igor, para todo mundo que está nos acompanhando em todas as plataformas. Como disse o Ricardo, de dia, de tarde ou de noite. Realmente é uma semana complicada, porém já estamos às portas do Campeonato Brasileiro também, né? Como a gente previa aí antes desse retorno do futebol, agora é um jogo em cima do outro, uma competição em cima da outra. E cabe ao São Paulo também tentar juntar os cacos e ir para essa estreia de Campeonato Brasileiro, quem sabe, dar alguma esperança, mudar um pouco esse emocional do torcedor do São Paulo, que realmente ficou destroçado depois dessa eliminação para o Mirassol. Parece que essa doeu mais que as outras mesmo, essa é a impressão que a gente tem. Verdade, Anderson. E passando a bola aqui para as considerações iniciais aqui do Igor Martinez. Difícil, né, como eu falei pro Anderson, perguntar se tá tudo bem, se o sangue já parou um pouco de ferver, mas realmente a sensação é essa, né, Igor, de que a gente é mais triste, revoltante e vergonhoso do que perder uma final de uma Libertadores, por exemplo, né? É isso aí, Ricardo. Primeiro um abraço para você, um abraço para o Anderson, a todos os que estiverem aqui ouvindo a gente aqui em mais uma edição, né, a 46ª já, caramba, do TriCast. E cara, além disso que você comentou, né, é triste, já desceu um pouco aqui a poeira, né, já baixou um pouco a poeira, mas ainda chateia, e o pior, cara, é que não anima pro começo do Brasileiro, sabe? Eu não tenho, assim, aquela expectativa de, vamos começar o Brasileiro, dessa vez vai. Parece que a gente já... perdão a palavra, mas parece que a gente já tá perdendo tesão, sabe? De acompanhar o São Paulo no futebol. Tá ficando uma coisa assim, a gente não vê mais luz no fim do túnel, a gente só torce para que o Leco e a diretoria saiam, mas não porque a outra vai resolver os problemas, porque a gente acha só que ela vai ser menos pior, mas não sabe se vai ser boa. Então a gente fica perdido aqui, cara. A gente torce, é claro, nosso papel é esse. E vamos ver o que acontece aí contra o Goiás no sábado, né? Vai ser um jogo fora de casa, mas o Goiás é um time que não joga um jogo oficial há meses, né? Acho que 5 meses já. É complicado, né? Para você que está ouvindo aí a gente, né? Deu para perceber, nós estamos gravando aqui nas vésperas da estreia do São Paulo no Brasileirão de 2020. São Paulo estreia no domingo, é o jogo da TV contra o Goiás. É possível que muitos de vocês que estejam ouvindo aí já
já estejam escutando esse podcast depois do jogo, né? Então, espero que todos um pouco menos revoltados aí com uma vitória de estreia. Mas é muito disso que o Anderson e o Igor comentaram. A gente vai perdendo um pouco o tesão mesmo da coisa, né? Nós aqui que produzimos conteúdo sobre o São Paulo todos os dias, né? O tempo inteiro, a gente acaba vendo muita coisa mais no detalhe do que o torcedor que às vezes só acompanha o time, ou então só acompanha nos dias de jogos. E isso deixa a gente mais pé da vida ainda, porque a gente vê erros sendo repetidos ano a ano, e essa gestão do São Paulo ela é coroada com mais um fracasso retumbante, né? Mais um fracasso gigantesco. Hoje a gente não criou uma pauta para discutir aqui, porque nem tem como falar algo muito diferente de todo esse momento aí que todo torcedor São Paulino sente hoje, todo mundo com uma revolta muito grande, uma bronca muito grande do time, do treinador, da gestão, da diretoria, de todo mundo. Tudo que é vermelho, branco e preto a gente olha, já lembra do que rolou. E ainda um comentário meu adicional aí pra gente abrir o debate, né? Até assistindo o primeiro jogo da final do Paulista, eu vou ser bem chulo aqui com um comentário que eu vi, mas é que eu achei bem engraçado, então o pessoal que me desculpe aí, mas assim, acho que desde a Playboy da Hortência eu nunca tinha visto uma pelada tão feia. Isso dá uma bronca, cara, porque a gente fala, pô, a gente conseguiu ser pior do que esses dois. É de deixar muito bravo, né, pessoal? Cara, ainda bem que eu mutei o microfone aqui, porque... Essa foi... Olha, cara, acho que isso aí deu mais alegria que São Paulo, acho que nos últimos 8 anos, cara, com essa piada aí. Cara, ao mesmo tempo que nem você fez esse comentário em relação ao jogo, eu queria destacar o seguinte, o jogo foi duro de assistir, mas é deprimente para o São Paulino, no caso, né? Pelo menos pra mim, eu só assisti só um pouquinho também, porque eu não aguento assistir jogo do Corinthians, que envolve o Corinthians, na verdade, com um certo narrador e um certo comentarista lá trabalhando, se é que vocês sabem de quem eu tô falando aqui. É de uma certa emissora aí que me irritou. Tá tudo bem? Caiu algum lenço aí de alguém. Por aqui tá tudo bem. Faz parte. Vamos lá. Ué, quem disse que aqui não tem falhas nos bastidores? Também acontece. Cara, eu queria... Sabe um jogador que eu comecei a gostar muito de ver no Corinthians, cara? É aquele Carlos, lateral esquerdo. Ele é aquele jogador... Ele lembra o Anderson Martins, assim, aquele altão meio trapalhado. Não abre a boca durante o jogo, joga quietinho, só que faz o básico. Aquele cara que dá o sangue ali, de vez em quando dá umas engrossadas, tudo bem. Eu prefiro um jogador assim do que um jogador que eu peguei uma certa decepção e birra do São Paulo foi o Igor Vinícius, né, no jogo contra o Mirassol. Não que ele tenha sido culpado, mas eu lembro que o Juanfran estava mal demais naquele jogo. E aí o Fernando Diniz, logo no intervalo, já colocou o Igor Vinícius. Falei, não, agora o Igor Vinícius vai mostrar quem é ele, assim, sabe? Fala, não, já que você me deu essa chance, ô Fernando, vambora. Vou comer a bola, né? Não, o cara fica passando o pezinho em cima da bola, fica querendo dar toquinho de letra ali pra trás, né? Nunca pra frente, né? Sabe quando você... Imagina aquela cena, você tá assim, puta, vibrando, né, com o Igor Vinícius, daqui a pouco você começa assim a baixar os braços, com aquela boca meio torcida, assim, sabe? Desanimando. E foi o que, assim, é o que eu vi no Carlos, né, o oposto. Aquele cara que não tem nome, ainda quer construir o seu espaço, a sua carreira, só que ele vai e leva a sério a coisa. Leva a sério, né? Agora no São Paulo, eu acho que o que falta é esta mentalidade, é que nem a gente estava conversando ontem aqui. Conversando ontem, eu tô com a cabeça em ontem por causa do jogo. É o que a gente estava conversando agora há pouco, antes de começar a gravação, né? A gente sempre bate um papo antes para dar uma ensaiada, né? Uma aquecida nos motores aqui.
O elenco, tecnicamente, tá, em caixa alta, não é ruim, no modo geral. Ouso dizer que é melhor que o de 2005. Só que o de 2005 era aquele time que sabia o peso da camisa que estava vestindo. Acho que até o Souza, né, na live que fez com o Senna, ele comentou isso, né? Quando ele chegou no São Paulo, a coisa mudou para ele. Assim, não em termos assim de dinheiro, mas ali ele fala, não, peraí, cara, eu tô no São Paulo, né? Eu não sei se foi o Souza, eu acho que foi o Souza que falou isso pro Senna. Foi. E até esse lance do Igor Vinícius também, cara, foi um lance que eu até escrevi hoje no site, que, assim, sinceramente, eu tava com preguiça de escrever um texto e tal, né? Aí eu fui só colocando alguns itens, assim, uma lista, né? Falando um pouquinho de cada coisa que eu pensava, né? E do Igor eu falei isso também, falei, cara, me decepcionou um pouco, porque acho que ele tem que evoluir muito, ele tem que ter pés no chão, né? Pra não entrar nessa pilha aí de que muitos já consideravam ele, ou já enxergavam ele como um cara para assumir a lateral direita, né? Ele tem potencial, não, talvez não para ser um craque, tudo bem, não estamos querendo também nenhum comedor de bola, né? Mas ele é um cara que tem muito potencial para elevar o patamar do São Paulo de novo, não sozinho, claro, mas ele deu aquele balde de água fria em quem queria ele no lugar do Ranfran naquele jogo. E falta, né, o Igor e Ricardo, falta nos jogadores do São Paulo, quase que em geral, exatamente essa noção do tamanho do jogo, do tamanho da oportunidade, do tamanho do clube. Eu acho que esse jogo contra o Mirassol tinha muito jogador do São Paulo que não se deu conta que naquele momento era o jogo mais importante do ano, porque era a nossa única chance de levantar a taça esse ano, era o Campeonato Paulista. Não, e isso daí que você falou, Anderson, entra no que eu tô falando aqui. Isso que falta no elenco de hoje que você falou, é o que sobrava em 2005. Eu uso 2005 porque é o nosso último grande time recentemente falando, né? Sim. Que conquistou o mundo, conquistou a América. Era um elenco, claro, tinha Luizão, tinha Amoroso, Rogério Ceni, Cicinho, Júnior, Mineiro, mas também tinha Fabão, tinha Ed Carlos, tinha Daniel Rossi, tinha Alê, Velber, Leandro Bonfim, Fábio Santos, que depois foi estourar no Corinthians, né, no Atlético Mineiro, mas aqui não fez porcaria nenhuma, não ser reserva. Então, assim, só que nessas horas que entender o peso da camisa do São Paulo sobrepõe a técnica. Hoje, o elenco de hoje, na minha opinião, se você fizer igual eu brinco, né, igual eu falei ali, aquele lance da ESPN de você colocar um versus o outro, um jogador versus o outro por posições, eles costumam fazer isso em clássicos, né? Uhum. Eu acho que o time de 2020 ganha do de 2005, talvez por pouco, mas ganha. Mas não é a técnica que rege o futebol, e é por isso que o São Paulo de hoje não é nada. Porque hoje a gente tem um time bom, mas é um time sem compromisso. Mas... E é uma coisa que o Muricy bate muito na tecla, né? Mas é uma coisa que a gente estava falando aqui, né? É aí que entra o extra-campo, né? O que está fora das quatro linhas, que muita gente às vezes acaba achando que não influencia. Eu até compartilhando uma experiência pessoal. Eu trabalhei muitos anos numa empresa, né? Que, pô, eu adorava o clima de lá, cara, era legal. Eu me formei como profissional lá, né? Até hoje eu guardo muito carinho lá, trabalho ainda indiretamente com eles, né? E, pô, era uma cultura muito legal, era um lugar que você gostava de estar lá, você fazia hora extra porque queria, porque era um lugar bacana, divertido e, pô, dava gosto. Chegava domingo à noite, não dava aquela deprê de falar, puta, eu tenho que acordar cedo e trabalhar. Era legal, você queria estar lá porque você ia zoar os caras, sei lá, você ia fazer um trabalho legal. Todo mundo já ou teve um lugar assim, ou vai encontrar em breve um lugar assim para trabalhar, né? E aí depois de uns 9, 10 anos nesse lugar, eu acabei aceitando uma proposta por uma outra empresa que era tão grande quanto, era legal, pagava bem e tal, e eu fui. Cara, o negócio mudou da água pro vinho, porque assim, era uma empresa organizada, muito legal, conhecida, só que o clima, cara, era tão ruim que contaminava tudo. Parece que tudo que entrava ali, todas as pessoas que entravam ali, mesmo sendo boas, elas se contaminavam com aquele ambiente.
elas não conseguiam desempenhar o seu trabalho, muitos ficavam menos de um ano, alguns saíam muito rápido, tinha muita briga, era um clima pesado, assim, era uma energia bem ruim, né? E até hoje eu vejo alguns colegas que, assim, da minha época que trabalhavam lá, não ficou ninguém, né? Outros acabaram voltando, ou amigos que foram trabalhar lá depois, eles falam que continua assim lá. Então, assim, o ambiente de trabalho, as pessoas que dirigem uma organização, elas colaboram diretamente para aquele lugar ter um sucesso ou não, né? E o São Paulo hoje, eu costumo dizer aqui que, assim, se o São Paulo contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo hoje, eles não vão ganhar nada, porque é um ambiente pesado, não é nem pela questão assim de atraso de salário, que isso no Brasil acaba acontecendo com vários clubes, mas parece que é um ambiente que assim não rende nada, sabe? Não sei se falta cobrança, me parece que sim, falta pulso, falta controle, falta gestão, falta administração, isso reflete no campo. Quantos e quantos jogadores bons que passaram pelo São Paulo nos últimos anos e que ganharam títulos antes ou depois, mas não no São Paulo. E às vezes, claro, a torcida com raiva, com impaciência, que é natural e com razão, culpa esses caras, e aí eles se mostram bem-sucedidos depois. Depois eu até vou falar de um exemplo aqui que eu acho que vai ser aquela opinião que o pessoal não concorda. Mas eu vejo o São Paulo dessa forma. Eu não sei vocês, assim, Anderson e Igor, se vocês pensam dessa forma, mas me parece muito que assim, o ambiente do São Paulo hoje ele é podre, né? Exatamente, Ricardo. A gente sabe que no futebol, e até acompanhando um pouco do que vocês estavam conversando aqui antes do nosso TriCast, comparando com o time de 2005, e você pode levar essa comparação para vários outros times, seja do São Paulo ou para outros que já foram campeões, e assim, quase nunca esses times têm 11 ou que sejam 15, 18 jogadores incontestáveis. Às vezes longe disso, a gente já viu times medíocres mesmo sendo campeões, conseguindo resultados importantes. Tem muito a ver realmente com essa questão do ambiente, que pesa realmente, porque assim, o ambiente tem a ver com o lugar que você vai trabalhar todo dia, com a energia que você troca com as pessoas, com a amizade, com o clima que se forma no local de acordo com os resultados, e isso no futebol, obviamente, é potencializado, principalmente num clube de 20 milhões de torcedores. Então tem muita coisa que vai impactar dentro do campo. E eu acho emblemática a entrevista que o Daniel Alves deu essa semana, né? Quando ele fala justamente isso, ele fala, olha, o São Paulo tem vários problemas que impactam dentro do campo. Isso ele disse textualmente, além de ter criticado diretamente o departamento de marketing, né? Que esse é um assunto que a gente pode até citar depois, mas também já falamos bastante aqui de marketing nos últimos tempos do São Paulo. Então, realmente, a questão do ambiente que se forma, e aí tem muito a ver com a gestão, com a competência das pessoas. Essas pessoas que estão na gestão do futebol e do clube, elas têm que ter noção de quando é o ideal, o momento de você quebrar tudo, entrar no vestiário quebrando tudo, quando que é o momento de você recuar um pouquinho, ouvir os jogadores e tal, para que você consiga extrair o melhor de cada um. O que me parece, galera, que fica muito claro é que no São Paulo isso não existe. Eles não têm noção nem de quando é a hora de quebrar tudo, de ir para cima dos caras, nem de quando é hora de recuar, enfim, então me passa a impressão de um ambiente muito ruim, muito carregado realmente, e é aquele fim de feira mesmo, esse fim da gestão do Leco, eu acho que é muito essa imagem do fim de feira, que está todo mundo já na contagem regressiva. Agora me parece cada vez mais claro também que jogadores, pessoas que trabalham lá, estão na mesma sintonia da gente, assim, rezando para que esses meses finais aí de 2020 passem rápido, para que a gente vire essa página horrível da história do São Paulo. Eu não sei, Anderson e Senna, vocês concordam, mas eu acho assim, eu não sei se o clima, não sei se o certo é chamar o clima de pesado. Eu acho que o São Paulo é um clube que já teve muito isso. Acho que 2018, por exemplo, acho que foi o último grande clima pesado do São Paulo. Com aquela coisa sombria meio que com a Aguirre, a gente não sabia o que estava acontecendo, que debandou Ricardo Rocha, debandou
Aguirre quase saiu Lugano junto, foi uma coisa meio estranha. Mas eu acho que hoje, no São Paulo, o grande problema, tá até traduzindo um pouco o que o Anderson falou, né? E o que o Daniel Alves também escancarou, mas isso a gente já vinha falando antes dessa entrevista do Daniel Alves. O ambiente do São Paulo, eu acho que até não é tão ruim, os jogadores se dão bem entre eles, pelo menos é o que aparenta, né? Que também foi o que aconteceu antes dessa questão sombria toda que eu falei, porque nós tivemos aquela época da chapada do Nenê, né? Tava aquela panelinha, Diego Souza, Nenê, Everton, né? Reinaldo. Fute-mesa. Não, e hoje você vê que aparentemente a coisa tá tranquila ali entre os jogadores, pelo menos, né? Entre os jogadores também não vejo problema não, só pra... Não tem aquele elenco rachado. Mas eu acho assim, é que nem eu falei no Voz da Arquibancada e acho que no podcast passado. O que será que aconteceu dentro do clube lá no CT, depois do jogo, sei lá eu, né? No dia seguinte, né, no CT? Depois da eliminação contra o Mirassol. Teve cobrança, teve bronca, teve a famosa comida de rabo, né, que a gente fala aqui, a bronca, né? Teve isso, será? Será que a gente consegue imaginar o Raí dando bronca, xingando, quebrando porta de vestiário, chutando água para longe? Ou o máximo que a gente consegue imaginar fala assim, vocês são um bando de bobalhões. Porque assim, na minha opinião, nem seria papel do Raí também fazer isso. Eu acho que o Raí é mais executivo. Eu acho que isso deveria ser o Lugano, mas não é que o Lugano não tenha feito. Talvez isso não tenha sido atribuído ao Lugano. E é isso que eu acho um erro. Eu acho que a diretoria não se preocupou em cobrar os jogadores. Talvez por medo deles saber que como eles têm salários atrasados, eles acabarem se rebelando contra o São Paulo. E isso é possível. Não existe jogador São Paulino. Para mim, isso que o Daniel Alves fala é puro MKT, ou marketing. E que mostra uma falta de hierarquia, como gostava de dizer o Balsa. Hierarquia, né? Hierarquia. Porque, não, mas é que hierarquia do Balsa era outra coisa, né? Sim. A hierarquia deles é outro significado, mas é bem isso. Mas falta hierarquia no São Paulo, porque o jogador badalado apita mais do que qualquer outro dentro do clube. Tanto que ele escolheu o técnico, né? Que assim, de uma certa forma, assim, não vou fazer o advogado do diabo aqui não, mas assim, de uma certa forma, eu até acho que o São Paulo precisa de um pouco disso. O São Paulo precisa ter um cara que seja o dono do time, pra meter o pé na porta, sabe? Mas desde que corresponda em campo. Mas assim, eu acho que até a parte dele ele tenta fazer, que sozinho, com 30 e 10 anos de idade, não vai resolver. Sim. Mas, por exemplo, a gente até falta... brincou, acho que foi no dia do jogo, ou um dia depois, né? Que a gente, no grupo aqui, comentou brincando. Vocês viram o que o Felipe Melo fez ali no jogo do Palmeiras com a Ponte e tal, que ele arrumou uma treta no fim? Pô, o São Paulo precisava de um cara assim, de vez em quando, sabe? Não, e o que acontece também, né, eu acho que falta o contrapeso disso do Daniel Alves. Ele falou tudo aquilo e ninguém da diretoria se pronunciou, simplesmente parece que aceitou que é verdade. Fim de feira mesmo, total fim de feira. Tipo, os caras não têm força nem pra reagir. Não tem como reagir contra um funcionário. A diretoria não existe. Primeiro que assim, ela não tá preocupada porque tá com outro foco, porque tem eleição. Mas, por exemplo, aquele episódio lá dos totens, né, que a gente já... Não, ali é como se até a diretoria já estivesse contando nos dedos para acabar o mandato. Sim, sabe? Sim. Mas eu digo assim, até naquele episódio dos totens, teve algum jornalista, não lembro quem foi agora, também não importa agora também, mas que foi perguntar se o São Paulo se manifestaria e tal, e ele até comentou o seguinte, ele falou assim como em outras situações, a diretoria opta por não se manifestar para deixar cair no esquecimento. Então assim, eles não estão se preocupando com isso, o foco da diretoria, da gestão do São Paulo hoje é a eleição, né? Então dane-se os resultados em campo, se não cair o time, não é algo nada grave que não possa ser contornado na visão deles, né? E aí só complementando um ponto, quando eu falo de ambiente, né, não é tanto nessa questão assim de
por exemplo, os jogadores não se darem bem, de um querer puxar o tapete do outro, que não é isso, né? Não parece que é isso mesmo, como o Igor falou. Mas é assim como acontecia nesse episódio que eu te falei da empresa que eu trabalhei. Era um clima cordial, assim, todo mundo se dava bem, todo mundo saía para almoçar junto, éramos amigos, mas assim, não funciona, é um ambiente contaminado. Quer ver um exemplo que muita gente vai xingar aqui, com certeza, até porque tá todo mundo pé da vida, porque ele andou tweetando besteira aí. Mas um exemplo que eu cito aqui, e que aí pega um pouco de como também é o comportamento de alguns torcedores, é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio era um zagueiro que, assim, falhava. Nos últimos anos, acho que ele falhou bastante, mas ele não era um zagueiro tão podre, né? Você não pode colocar ele no lugar de um Lucão, por exemplo. Ele nunca foi descompromissado também. Nunca foi. Ele falhava e que dava raiva e tal. Ele foi apedrejado no São Paulo por causa do fair play contra o Corinthians. Foi por isso. Não foi por falhas, não foi por outras coisas. Foi porque foi contra o Corinthians. Se o fair play tivesse acontecido contra o Mirassol, contra o Inter de Limeira, não teria problema nenhum. Todo mundo ia aplaudir ele. Como aconteceu contra o Corinthians, todo mundo pegou no pé. Ele é um cara que, assim, num time bem acertado, ele mostra que ele consegue jogar e ele ganhou títulos, né? Não vou entrar no mérito de defender ele nem nada, mas é um exemplo de como, por exemplo, como um jogador mediano, talvez, ou de médio para bom, ele não dá certo no São Paulo, mas em qualquer outro clube funciona. Tem outro exemplo. Pode terminar, mas eu vou dar um outro exemplo. Não, termina que eu vou dar outro exemplo. O que eu queria dizer é o seguinte: vários clubes, até rivais nossos, conseguem ser campeões com elencos medianos, medíocres. Não dá pra dizer que o Corinthians tem um puta elenco. Não dá. E eu não tô desrespeitando o Corinthians, não. Eu não tenho por que agradar aqui também, não. Mas assim, o Corinthians pode ser campeão com um elenco bem meia boca, que todo mundo achava que não ia nem classificar e talvez até fosse rebaixado. Pois é. Esse elenco, né, Ricardo? Esse elenco do Corinthians, na boa, se você der uma nota 6, eu acho que tá de bom tamanho, viu? Se não estiver sendo generoso. Você tem ali, vai, o Cássio, que é um puta goleiro. Você tem uma ou outra peça ali que tem algum destaque, mas o resto é muito meia boca. Mas assim, o contexto todo deles funciona. Sim. Para não ficar num rival, que tem gente que não gosta de ouvir, algumas verdades, mas quantas vezes o Boca entrou numa Libertadores com um time muito, muito mediano e chegou até finais ou sendo campeão? E o São Paulo precisa ter um time muito bem encaixado para poder ganhar um título. Isso que é osso, né? Não, assim, é mentalidade. Eu vou primeiro só falar em relação a um ex-jogador nosso também, e aí vou entrar num assunto meio polêmico em relação a isso que você tá falando, Senna. Mas o jogador que saiu daqui apedrejado, e se eu perguntar para qualquer um daqui e de quem estiver ouvindo a gente, ninguém vai saber dar uma resposta concreta do porquê que esse cara foi criticado aqui no São Paulo e hoje tá cansando de ganhar títulos, e como titular é o Maicon do Grêmio. Mas ele tem os mesmos motivos. Não, tudo bem, mas eu falo assim, é um cara que teve lá, ele se inseriu num time também que já estava podre, foi lá, veio de um time pequeno, Figueirense, assim, mas ele pegou o início o início mesmo, né, dessa derrocada, porque não dá para falar que foi em 2009, não, foi em 2012 e 13, né? O problema que eu quero dizer é o seguinte, os jogadores aqui são queimados muito facilmente, sabe? Aí a torcida vai lá e alega o que pra mim é frescura, tá? Esse papo de jejum de títulos influenciar na opinião do torcedor. O torcedor se deixar levar por esse jejum de títulos e sair ofendendo o jogador na rede pessoal do cara, na rede social do cara, sabe? Eu acho que isso não justifica, tá? Porque eu acho que antes do problema ser o jogador, tem vários outros problemas. E aí entra nesse assunto polêmico que eu falei, né? Que a gente estava conversando aqui. Se a gente pega o time de 2005, o time de 2020 agora, tecnicamente, o time de hoje é melhor. E isso do Corinthians aí que você falou, Senna, que tem um elenco péssimo,
Por que eles se dão bem? Porque eles têm o que o time lá de 2005 do São Paulo tinha, que era vontade. Era garra, era... o Fagner é maldoso. Mas tá bom, o Fagner vai lá, nunca sai com o uniforme limpo de um jogo. Nunca. Agora, se vocês me falar algum jogador de São Paulo que suja o uniforme, tirando o goleiro, que nem sempre suja também, eu agradeço, porque eu não sei. Talvez o Bruno Alves, vai. Mas eu não sei. Teve, acho que um lance contra o Mirassol mesmo. Foi uma bola meio que espirrada da defesa dos caras, indo em direção ao ataque do São Paulo, que, eu achei que o Tietê ia chegar numa dividida num carrinho, assim, com o cara. Sabe quando a bola tá no meio dos dois? Não, cara, o Tietê foi de pé e ainda com medo ali, assim, sabe? Pô, cara, aí eu queria muito um Felipe Melo ou um Fagner no São Paulo. Então, que é o espírito, por exemplo, que o Lugano tinha em 2005. Falta esse equilíbrio mesmo no elenco, né? Parece que tem muita técnica, muita jogador, digamos assim, mas pouca bunda no chão, né? Um jogador que eu citei do Corinthians também, antes da gente começar a gravar, foi aquele lateral esquerdo deles, o Carlos, aquele alemãozão alto lá, que o cara joga o básico, ele joga pelo Corinthians, ele não joga por ele. E é isso que eu acho que falta aqui. A gente não vê jogadores jogando pelo São Paulo. A gente vê jogadores que querem crescer do São Paulo para ir para a Europa, por exemplo. A gente vê que tem jogadores que enxergam o São Paulo apenas como uma vitrine, uma ponte. Não veem mais o São Paulo como um auge. Pô, cara, eu visto a camisa do tricolor paulista. Aquele time que já teve Leônidas, que já teve Careca, que já teve... enfim, inúmeros ídolos, Raí. Pô, acho que a gente comentou isso várias vezes já. Nós São Paulinos, é claro, a gente vai saber menos do que os torcedores dos outros clubes, mas a gente até conhece bastante. Falem, por exemplo, quem são os ídolos do Corinthians na história? Sem dúvida nenhuma, o São Paulo tem muito mais ídolos do que outros clubes. Mas o ponto eu vejo duas coisas aí. Tem um aspecto técnico do time e de desempenho, né? E tem um outro que é cultural. Que isso é uma coisa que eu falo bastante. Tem até um amigo que eu quero chamar aqui pro nosso Tricast em algum momento, que é o Dario Campos, que ele foi jornalista de Jovem Pan e tal. É um cara que ele tem bastante conteúdo aí para dividir com a gente. Na parte cultural, tem uma coisa que eu acho aí do São Paulo que eu concordo com ele. Por mais que a base tenha ganho muitos títulos, o São Paulo forma jogadores que não mostram aquela vontade de correr por um prato de comida, né? Então a gente tem aquela visão que o jogador do São Paulo é aquele garoto rico, que tem tudo do bom e do melhor e que nunca ralou um joelho, né? É porque também entra aquela coisa, né? Eles já sabem que a chance deles irem para a Europa é alta. Sim, porque é uma coisa que a nossa diretoria costuma fazer. Sim, só que assim, você vê a visão que se tem, a gente sabe que não é bem assim, mas a visão que se tem é de que o jogador de São Paulo é esse almofadinha aí. Sim, né? Mas é isso mesmo. E muitos não são, muitos moram na favela, muitos vêm de origem humilde e tal. Mas assim, é essa visão que Cotia passa, por mais que seja extremamente vencedora na base, né? No profissional, o que a gente vê é que assim, o jogador que vai jogar num Palmeiras, num Corinthians, num Flamengo aí e tal, os caras vão lá e eles têm uma identidade, eles sabem que, porra, o Flamengo é o time que tem a maior torcida do mundo, o Corinthians tem essa coisa aí do torcedor ser fiel, bababá, o Palmeiras, que é um time que tem também uma história grande, não sei o que, tudo aquilo. O São Paulo, ele é igualmente, até maior em muitos quesitos, né? Só que perdeu essa identidade. Parece que perdeu essa identidade. Hoje, quando você vai trabalhar numa empresa, eu falo muito desse exemplo de empresa, porque eu acho que o futebol tá ficando muito assim também. Mas quando você vai trabalhar numa empresa grande, organizada, você tem pelo menos um dia ali que é aquele treinamento institucional, né? Porque os caras falam, onde você tá pisando? Olha o que é essa empresa. Eu lembro disso quando eu trabalhei no Itaú, cara. A hora que eu fui começar a ver ali, quando você tem aquela apresentação, você fala, puta, cara, olha isso. E cara, acho que uma coisa emblemática foi nesse clássico de
de ontem, né, o primeiro jogo da final aí entre o Corinthians e o Palmeiras, que foi até um comentário que o Casagrande fez. Teve uma cobrança de falta, por mais que eu discorde de muita coisa do Casagrande, aquilo foi verdade. Eu não sei se vocês assistiram, mas teve uma cobrança de falta que tava o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, 2 jogadores da base, decidindo o que eles iam fazer numa cobrança de falta, num time que tinha Lucas Lima, Zé Rafael, Inclusive o Zé Luiz Rafael Adriano. sai fora, né? Eles falaram, olha, sai fora que nós vamos cobrar aqui. Exato. Por quê? Porque os caras querem fazer o Palmeiras ser campeão. Eles estão ali e são bons, hein? E não é só vontade, não. Esses moleques ainda vão dar o que falar. E então, eu acho que assim, isso que o Senna falou é fatal, é isso mesmo. Os nossos jogadores sobem da base, talvez com raras exceções só, raras, infelizmente, sabendo no quão sagrado é o território que eles estão pisando. Não faz muito tempo, cara. E nem o Igor Gomes se inclui nisso. Vocês me desculpem, mas o Igor Gomes, pra mim, já tá com a cabeça no Real Madrid, tá? Não jogou porcaria nenhuma nesses 3 jogos. Ah, mas os outros também não jogaram. Mas peraí, o Igor Gomes não era a grande revelação? Não era o grande craque da base? Tá aí, ó. Então, e assim, não faz muito tempo que, assim, o jogador vinha pro São Paulo, porque ele queria estar no São Paulo, que é o time do Rogério Ceni, cara. Tem o Muricy, cara, é o time que tem o Kaká. Por mais que muito torcedor, né, critique aí o Kaká e tal, mas assim, o São Paulo tinha uma identidade ali de ser aquele clube organizado, é um clube que paga em dia, é um clube que você pega qualquer jogador, ex-jogador aí, até nem precisa ir lá nos anos 70, 80, 90, mais recentes mesmo, né? A gente falou com o Wagner nos nossas lives aqui, né? Com França, e todos eles comentaram, o São Paulo é diferente, o São Paulo tem uma organização diferente. E isso se perdeu nos últimos 10 anos, porque São Paulo deixou de ser organizado, deixou de ser exemplo, deixou de ser pioneiro, deixou de pagar em dia. Aí começa a deixar de ganhar clássico, começa a deixar de disputar título, começa a ser eliminado por times pequenos, e aí o próximo passo nessa derrocada é um rebaixamento. É uma perda de identidade mesmo, né, Ricardo? Isso aí, assim, pelo menos na minha opinião, vem desde da história do 3º mandato do Juvenal Juvencio, que era algo que o São Paulo também não fazia, que era passar por cima do seu estatuto, que é essa politicagem tomando conta do clube, principalmente do Conselho Deliberativo. Então, a partir dali, acho que o São Paulo começou realmente a perder a sua essência, né? Isso é muito claro em quem acompanha futebol, assim, diariamente, da forma como a gente acompanha. Cada clube tem um perfil. Os clubes são diferentes, então assim, não adianta, isso também explica por que às vezes você coloca um jogador aqui num clube, ele vai bem, aí ele vai para outro clube, tá tudo certo e tal, e lá ele não vai bem. Tem a ver também com essa identidade do clube. O São Paulo perdeu a sua identidade de clube organizado, de clube inovador, de clube de vanguarda, de clube que paga em dia, enfim. É uma coisa que, para mim, gente, outra opinião também, uma analogia que eu sempre faço, lembra bastante a seleção brasileira de futebol. Por quê? A seleção brasileira, ela também, lógico, tem um passado maravilhoso, não precisa nem explicar aqui o passado da seleção brasileira, mas de um tempo para cá ela vive só desse passado. Então ela tem uma ótima estrutura, ela tem bons jogadores, é lógico, a seleção brasileira hoje ela não é talvez a número 1 do mundo, mas ela está longe de ser ruim, tem ótimos nomes também. Só que chega no campo, na hora de enfrentar uma equipe europeia, bem organizada, com um padrão definido e tal, os caras, eu acho que eles sentem falta também dessa organização que vem de cima, entendeu? Eles não têm essa confiança, eles não têm, tipo, você vai em 2014, você percebe que o time do Brasil tá todo mal montado, entendeu? Mesma coisa também contra a Bélgica, parece que naquele dia descobriram de repente que o Lukaku joga bem, por exemplo, ninguém nunca viu o cara jogar, entendeu? Então, falta organização, falta essência, e as coisas acabam meio que refletindo dentro de campo. Só, desculpa ter me alongado, imagina. Mas assim, eu acho que contra o Mirassol vale um adendo, tá? Que os jogadores do São Paulo que entraram em campo tinham a obrigação de eliminar aquele time do Mirassol, porque foi um time que tinha treinado 2 dias antes só, foi um time juntado,
como até disse o Juvenal numa entrevista lá atrás, numa eliminação de Copinha. Porém, nada apaga também os erros da gestão que sim impactam dentro do campo. Não, pode falar aí. Não, e uma outra coisa assim, até bem puxado pelo Anderson essa questão da seleção brasileira, eu acho que é uma coisa que sim, se generaliza entre os jogadores brasileiros. De uns anos para cá, o futebol se tornou tão global, tão superfaturado, que infelizmente a mentalidade do brasileiro é querer comer atum e arrotar caviar. Tá? Então, a fama e o dinheiro, principalmente em cima do brasileiro, sobe para a cabeça muito fácil. Então, eu acho que principalmente na seleção brasileira, a gente está vivendo uma era de Neymar, estamos vivendo uma era de Coutinho, quase ele tivemos ali William. Ainda que o William, eu acho que aquele cara que ele é o Fernando Diniz no São Paulo, não é culpa dele, ele é aquilo, ele não engana ninguém. Ele é que era muito visado, não sei por quem ali, entendeu? Mas ele era aquilo, ele nunca enganou ninguém, nunca foi midiático, sabe? Ao contrário do Neymar, por exemplo, que ainda, na minha opinião, ainda tem tudo para ser o melhor do mundo um dia, se ele parar de ser tonto. Só depende dele mesmo. Só depende dele. Agora o William não. O William é aquele cara que tá ali. Vou tentar, porque eu não sei fazer melhor que isso. Então. Ele não engana ninguém. Agora eu quero chegar ao seguinte. A gente precisa entender que o ambiente, por exemplo, tá? O ambiente no Corinthians, quando eu falo ambiente, é a garra, a vontade, é uma coisa hoje tão rara que é sim um argumento muito forte dos corintianos. Jogador quando tá lá, não afrouxa não. Quero ver vocês me falarem um jogador que a torcida deles chutou do clube por ser mole, por ser molenga. E sem receber salário em dia, hein? Diga-se de passagem. Agora aqui, meu amigo, Reinaldo tem fã-clube. Me desculpem, tá? Mas o Juanfran tem fã-clube. Sabe, o Antony tinha fã-clube. Então, é todo jogador que nunca ganhou nada, por nós principalmente, que a galera endeusa. E outra, a gente não consegue ver em nenhum jogador... Eu sei que eu tô falando muito de Corinthians aqui, mas porque, infelizmente, cara, é uma coisa que eu queria ver aqui. É aquela porcaria daquele Daniel Alves, porcaria no modo de dizer, não um jogador ruim, mas assim, um modo de falar. Aquele, sabe, o Arboleda, o Bruno Alves talvez ainda ele sai dessas críticas, mas é ver um pouco mais de sangue no joelho, sabe, bater mesmo, dar porrada, disputar bola, fazer jogador do outro time sair com a canela furada, sabe, você não precisa desabilitar o jogador, você chegar lá e, né, quebrar a perna do outro. Não tô dizendo isso, o cara tem que trabalhar. Mas eu quero dizer assim, você ter garra, a gente não tem. E isso também não tem na seleção brasileira. Lá a seleção brasileira é tão igual quanto São Paulo, que também passa por vexames, foi eliminado da Copa América Centenário pelo Peru, tomou um 7-1 emblemático da Alemanha, o São Paulo tomou 6-1 do Corinthians, foi eliminado pro Mirassol. Então, quer dizer, falta garra. E sabe quais são os pontos incomuns, assim, que a gente vê de tudo isso que vocês falaram aí? O ego, né? A arrogância. Porque, por exemplo, tanto no lado da seleção, que, assim, culturalmente, isso você pergunta pra qualquer... Tem muito torcedor ainda que é fanático pela seleção brasileira, né? Eu realmente, assim, eu não tenho tesão nenhum pela seleção. Não torço contra nem a favor. É indiferente. Mas quando você fala com algum torcedor da seleção, assim, principalmente aqueles de época de Copa do Mundo, os caras não aceitam que o Brasil não é o melhor país do mundo no futebol. Eles ignoram completamente que na Europa existe futebol mais organizado. Tem aquela visão dos anos 70 de que não, mas lá é muita tática, aqui que é habilidade. Então, Ricardo, desculpa, aí você fala assim, não, vamos pegar a Bélgica na Copa do Mundo. O cara fala, não, a gente é penta, a Bélgica nunca ganhou nada, nós vamos atropelar. É simples assim, entendeu? Exato, que é assim, aquilo que
para quem é mais antigo e procurar no YouTube, é como o Zagallo preparou o Brasil para jogar com a Holanda de 74. Falou assim, eles que se preparem, a gente que é campeão do mundo, a gente não precisa conhecer ninguém. E o brasileiro, na média, tem isso até hoje. Nós somos o país do futebol, nós somos superiores a todo mundo, os outros que têm que aprender com a gente. E isso a gente vê no nível de clubes, com essa passagem do Jorge Jesus, que é um técnico que, assim, com todo respeito, mediano lá na Europa. Só técnico campeão nacional ali. É um técnico que, assim, ele não tem um currículo vitorioso tão grande, tanto que ele nunca foi num clube tão de primeira linha dos grandes europeus, das grandes ligas, né? E aqui o cara detonou todo mundo. Claro que teve um contexto do Flamengo investir e tudo mais. Trouxe quem ele pediu e tudo. Mas assim, os dois melhores técnicos do Brasileirão do ano passado eram gringos, que era o Sampaoli. Eles levam a sério, é o que eu ia falar, por exemplo. Mas assim, ó, eu acho que essa sua análise cabe até pro Mirassol, se você quer saber. Sim. Nós aqui, quando nós fizemos, se eu não estou enganado, não sei se foi um Tricast ou se foi um Voz da Arquibancada, mas nós fizemos uma análise do Mirassol, né? Uhum. E nenhum de nós aqui, pelo menos, falamos que o jogo ia ser fácil porque o Mirassol é pequeno. Eu quero até fazer um parênteses. Não, pode falar então. Não, só para complementar até a sua análise aí. Quando a gente soltou, que a gente solta em todos os jogos um pré-jogo, a gente fala do adversário, sempre, isso tem uns 2 anos, mais até. E quando a gente soltou do Mirassol, isso eu lembro, eu vou resgatar esse post aqui. Alguém escreveu assim, que a Vanessa escreveu, né? Fez o pré-jogo, analisando o Mirassol. Ela falaram, vocês estão analisando o quê? Quem é Mirassol? Tem que analisar porra nenhuma, não. Tá postando número de quê? Vocês têm que postar porra nenhuma. Eu vi isso aí. Essa arrogância de alguns o que contamina o jogador também. E é o que inflama o adversário, uma coisa dessas. Sim, porque não que ele vai ler o post e vai jogar muito, assim, não é isso, mas é a postura, né? É porque todo mundo já a soberba do São Paulo e do São Paulino já é famosa. Então os caras vêm jogar contra o São Paulo, eles têm a vontade de calar a boca da torcida, e me dá gosto de ver a nossa torcida calando a boca. Porque virou uma coisa irritante essa soberba. É aquele negócio. Por que o São Paulo perdeu pro Mirassol? Foi porque o Fernando Diniz mexeu errado? Não foi porque o Fernando Diniz mexeu errado. Mas o Mirassol se montou no último dia. Mas, gente, é só vocês pegarem a história desse Zé Roberto, que foi aquele camisa 7 que fez 2 gols em cima da gente no jogo lá. Ele chegou no dia anterior, ele tava trabalhando de alguma outra coisa, nada a ver com futebol, foi chamado para bater bola, aí foi junto com um cara lá de alto escalão do Mirassol, falou, cara, vem amanhã treinar com a gente, cara, e não sei o que. Aí o Ricardo Catalá gostou dele e falou, joga aí contra o São Paulo, vamos ver o que vira, a gente não sabe se vai ganhar, mas joga, quem sabe. O cara, ele vai querer, ele vai vender o almoço para comprar a janta, cara, para jogar. Então, o que acontece? Falta isso. A gente tem jogador que já tem a vida feita. A gente não tem mais ninguém que precisa depender do São Paulo para viver. E eu arrisco a dizer, sabe o quê? Que assim, pode parecer bem idiota e absurdo hoje, depois de ter sido eliminado pelo Mirassol. Mas se o São Paulo tivesse pego um jogo contra um Corinthians, um Santos ou Palmeiras, o São Paulo era arriscado ganhar. E ganhar bem. Sabe por quê? Porque iam entrar com a cabeça, puta, tem um time grande do outro lado, vamos jogar sério. É clássico, né? Porque é clássico. Então, é aquele time que escolhe quando vai jogar, né? Tipo, tem um adversário grande do outro lado, beleza, tem o Mirassol, então a gente vai ganhar de qualquer jeito, né? Se a gente quiser, a gente faz o gol ali. E o que eu vou falar também afeta o São Paulino de masculinidade frágil, né? Mas o São Paulo entrou com salto alto. Sabe? É a grande verdade. O São Paulo entrou com salto alto, achando que ia arrebentar o Mirassol. Tinha, de fato, toda a capacidade para isso. Tá? Também não vamos ser cínico. Só que não soube usar. Quis simplesmente deixar isso reger o jogo, não o jogo de futebol em si, apenas a soberba. E isso daí foi o que o Senna citou foi o Anderson, né, que citou o 3º mandato do Juvenal, foi o que instaurou a soberba. Foi.
Então, desde lá, como com aquele filme Soberano e o caramba, sabe, é complicado. E a galera, pouca gente sabe, né? Todo mundo fala, mas por que o Corinthians se chama de Timão, né? Por causa do volante do navio, né? Se for ver, porque o emblema do Corinthians são coisas de embarcações. E assim, mas então a galera às vezes mistura. Eu falo isso porque eu vejo muito São Paulino falar esse tipo de besteira. Querer ficar citando os outros para defender coisas nossas, assim, sabe? Defender argumentos daqui de dentro de São Paulo. E infelizmente, gente, não adianta, tá? O São Paulo foi para todos os caminhos errados possíveis e só falta o rebaixamento, hein? E assim, eu até acho que, por exemplo, essa coisa do soberano, né? Do marketing em cima disso não é errado, até porque, por exemplo, os caras lá fizeram lá o Todo-Poderoso, o Palmeiras usa uma outra forma lá de fazer, todo time faz, quando tá em alta tem que fazer mesmo. Não sabe incorporar. Uma vermelha no peito falando que é mundial, né? Até tem gente que acredita, né? Não soube usar o soberano da mesma forma que o São Paulo não soube dar continuidade com aquele lance dos copos. Mas o problema é o seguinte, é você incorporar isso na sua gestão, é você não saber botar os pés no chão. Todo time que tá em alta no Brasil tem uma arrogância e cai. É difícil você ver uma dinastia de um clube de ficar 3 anos no topo, hoje em dia. É difícil, por mais que tenha dinheiro, que tenha tudo. O próprio Palmeiras aí é um exemplo. Tem grana pra caramba. Vai ter corintiano que vai falar que você tá errado, porque eles vão ganhar talvez o 3º ou 4º título paulista. Não, mas aí é diferente. Porque, por exemplo, por mais que tenham títulos paulistas, é que nem o Santos. O Santos ganhou vários paulistas aí nessa década também, mas assim, a gente não lembra do Santos como um puta timaço assim que dominou o Brasil. A gente lembra do Neymar, a gente lembra do Ganso, a gente lembra dos brasileiros que eles ganharam, que são os títulos de grande proporção, mas os paulistas hoje, pra falar real, assim, é mais pra gente valorizar, porque a gente não tá ganhando nada, né? Eu acho que o paulista tem a importância de dar moral. Sim, não de alçar nesse nível. E não tô desfazendo do paulista, não é isso. Mas assim, é difícil você ter hoje um clube que ele tenha uma duração de títulos, por exemplo, como a do São Paulo entre 2005 e 2008, né? Hoje em dia não tem acontecido isso, porque tem essa arrogância, que, por exemplo, se reflete, não vou entrar nesse detalhe aí de assunto, mas se reflete nessa questão dos direitos de TV. O Flamengo não foi brigar lá pro bem do futebol, foi para ver o lado dele, e o Bolsonaro tretou porque tá com raiva da Globo. A real é essa, né? Então, cada um olha o seu. Não existe uma unidade, existe um ego, existe uma arrogância, o ego dos seus gestores e a arrogância. Então, tudo isso que a gente falou aqui, que eu concordo muito, tem uma influência nessa eliminação e nas últimas eliminações do São Paulo, nos campeonatos. E aí tem um aspecto técnico também, dentro de campo, onde que tem as falhas, né? O que aconteceu. Se você olhar bem de cabeça fria, esses jogos do Red Bull, contra o Red Bull e contra o Mirassol, o do Guarani eu não conto que era o time reserva, né? Mas se você olhar bem de cabeça fria, sem a raiva de torcedor, você vai ver que o São Paulo teve falhas individuais, né? Então, por exemplo, teve o Reinaldo no primeiro jogo que falhou lá, sair jogando e armou o gol do Red Bull. Aí o Arboleda que o Morato deitou nele, né? Aí no jogo contra o Mirassol teve aquela falha de marcação na zaga que deixou o cara sozinho cabecear. E aí teve o Juan Fran que não aguentou o cara na corrida. Onde que eu acho que tem as cagadas aí do time? Que é onde o Diniz, talvez não, ele tem responsabilidade nisso, ele tem que rever conceitos. Eu acho que tem duas coisas aí, né? Mudando um pouco o foco, né? Da gente bater um pouco também no time. O nosso meio de campo, ele não é marcador, né? É como eu vejo. A gente tem o Tietê, que ele sai bem pro jogo, ele tem bom passe, mas ele não é um cara marcador. A gente tem o Igor Gomes, que ele também é um cara de ir pro ataque. E tem o Daniel Alves, que também não é um cara marcador.
Então você tem 3 caras no meio de campo que dão alguma velocidade, alguma dinâmica de jogo, mas não marcam. É segundo volante para frente. Exato. Com isso, a nossa defesa ficou mais exposta. E a gente toma mais gols. E tá mais exposto a falhas individuais que não aconteciam no ano passado, né? Você não via por mais que o Arboleda falhasse em alguns jogos, ele não falhava tanto. E o Bruno Alves não ficava tanto no mano a mano como fica hoje. Um cara que talvez, não estou dizendo que é ele, mas é uma função igual dele, que pudesse ajudar isso, mas que mudaria o estilo de jogo, é o Luan, que é mais cão de guarda ali, né? E outra coisa que falha também no elenco, sobrecarrega a lateral direita, na minha visão, é que antes você tinha o Antony, que ele corria pra caramba e ele voltava para ajudar um pouco na recomposição, na lateral direita. Então funcionava um pouco com o Juanfran, que ele já é mais cansado, então o Antony voltava ali para ajudar. Hoje, sem ele, quem tá fazendo essa função é o Pato ou o Pablo, e aí os caras não voltam, não é a deles. Mas, Senna, assim, até sendo justo com o Juanfran também, sabe, por mais que eu também acho que o Juanfran não é nenhum 5 estrelas, esse lance, por exemplo, contra o Mirassol aí, né, que dizem que ele não aguentou correr atrás do cara. O Hernani finaliza bem, não finaliza? Sim. Por que ele não joga de centroavante, então? Também não. O Hernanes é um caso à parte. Eu acho que o Hernanes já deu o que tinha que dar. Mas eu falo assim, mesmo que fosse no auge dele, por que ele nunca jogou de centroavante na carreira se ele é um bom finalizador? Não, mas não é a dele. Exatamente, e não é do Juanfran correr. Então, mas aí ele não teria que jogar na lateral, né? Mas aí não é isso. Se você for ver, nós tivemos já outros laterais também que não jogavam na correria. Mas você tem um sistema que protege, que é isso que eu tô falando. Mas aí, então o problema não é o jogador, o problema é o técnico montar uma defesa que fale assim, Juanfran, não se preocupe em recompor a defesa. O Juanfran, pra mim, ele é aquele jogador, ele é tipo o Hernanes da lateral, no seguinte sentido, ele é aquele cara que põe a bola no chão e acalma o jogo e arma pela lateral. Eu não acho que o Juanfran é um jogador de ultrapassagem, não é um jogador de voltar recompondo defesa, sabe? Tanto que ele tem a mesma característica do Cicinho nesse detalhe. O Cicinho também era péssimo para recompor defesa, sabe? Então, eu acho que o Juanfran, ele é um jogador para um 3-5-2, por exemplo. Isso eu até discuti hoje num grupo com alguns amigos. O Juanfran, ele não é um mau lateral, não é um mau jogador. Ele não é velocista. Então, só que aí que tá. Por exemplo, o Juanfran é um cara que acerta bons cruzamentos, é um cara de bom passe, mas ele não é o velocista. Então, qual que é o problema? O gol contra o Mirassol foi muito por conta dessa questão, essa característica dele. Ele não vai conseguir alcançar o cara na corrida. Eu acho que ele até fez uma coisa que nem era para ele ter feito, era para outro ter feito. Exato. E aí entra nisso, nós não temos um primeiro volante mais no time. Aquele lance, na verdade, tava uma bagunça enorme. Você percebe a defesa inteira correndo, a defesa inteira correndo de costa, tentando chegar desesperadamente. Quando você vê uma defesa assim, pode ter certeza, o gol é ou o goleiro faz milagre ou é gol. Sim. Mas ali aconteceu pelo seguinte, nós chegamos muito perto de fazer o gol ali naquela jogada, né? Foi um cruzamento do Elinho, né? Ou foi o Vitor Bueno, não lembro. Que o Reinaldo quase alcançou a bola ali no cruzamento, que ele... Acho que a infiltração foi boa. A jogada de ataque foi boa. Só faltou ali por um detalhe, o cara não alcançou a bola. Também é um tipo de erro comum. O problema foi a velocidade que o Reinaldo voltou, a vontade que o Reinaldo teve de voltar. Ele ficou mais lá aplaudindo, né, o passe do outro e voltou trotando. Uhum. E talvez era ele quem tinha que estar ali bem reposto, porque o cruzamento veio do lado dele. Aí o Juanfran tem que voltar lá do ataque, porque ele também estava para fazer triangulação, né, com quem cruzou a bola pro Reinaldo. Ele teve que voltar correndo, sendo que Bruno Alves e o Arboleda também estavam perdidos. O Arboleda até parou no cruzamento com medo de fazer gol contra. E a gente não sabia onde estava Daniel Alves, onde estava Tietê. Então, que aí é o que eu falo. Aí que tá o problema da armação,
do esquema tático do time. Por exemplo, essa é a culpa do Diniz, né, gente? É por isso que eu falo. Não acho que a culpa é do Juan Fran que não aguentou chegar. Que muita gente, não digo nós aqui, mas muita gente já tá começando a queimar o Juan Fran por causa desse gol. Não, aí é injusto. Porque assim, tem parcelas diferentes de culpa aí, né? É claro, um lateral que corresse mais, um Igor Vinícius, mesmo estabanado, ele talvez alcançaria o cara, ok. Essa talvez seja a parcela de culpa do Juan Fran. Não é por isso que tem que mandar de volta para a Espanha, manda embora, não é isso. Agora, a parcela maior aí é do esquema tático. Porque assim, se você tem, isso é básico em qualquer time, os dois laterais não podem subir juntos, né? A não ser que seja um 3-5-2 que você tem ali a cobertura. Mesmo assim não acontece isso. Então, você tá numa situação de ataque, onde de repente o Reinaldo foi lá desembestado para fazer o gol, né? Tentou, e perdeu a bola e veio trotando, o Juan Fran já tinha que estar mais atrás. De repente ele tá mais para frente, porque ele já tá cobrindo ou fazendo alguma outra função, porque o time tá desequilibrado. E aí cadê a cobertura do lateral? Quem tinha que fazer era o volante. Mas aí entra aquele lance, eu acho que o São Paulo foi pro ataque com tanta sede que esqueceu de defender porque talvez achou que o Mirassol não tivesse potência nenhuma. Isso que é o erro, sabe, gente? Não pode ser, é igual se diz no futebol, time de índio, né? Você não pode pensar só no ataque, tá, mas beleza, perdeu a bola e aí é gol? Se toda vez for assim, aí ferrou, né? Me lembra aquele, não sei se vocês lembram, aquele Santos Ituano, que já foi com o São Paulo, né? Toda vez que o Ituano acertava um contra-ataque, era gol. E é o que tá acontecendo com o São Paulo. Você vê todos os últimos adversários deram 4 chutes no gol e fizeram 3. Pois é, então, assim, não dá pra jogar. É lógico que você quer ter um esquema, um estilo de jogo mais ofensivo, não sou contra. Tipo, todo mundo, a maioria de quem gosta de ver futebol, aprova. Mas você tem que ter uma mínima organização, porque senão vai acontecer isso toda hora. O adversário roubou a bola, deu 2, 3 toques, vai estar na cara do gol. Isso não pode acontecer. Você tem que ter uma reorganização, uma organização para repor, exatamente. Como vai ser o nosso esquema na hora que a gente perder a bola? Na hora que tiver, sei lá, 2, 3 caras correndo em direção ao nosso gol, como que a gente vai estar postado? Porque nesse lance aí, realmente, o Juan Fran teve sua parcela de culpa, mas é o que eu disse, é uma bagunça generalizada, como foi também o primeiro gol, um erro primário, não pode um cara cabecear a bola sozinho na marca do pênalti, mas ele veio de trás, foi um elemento de surpresa. Essa jogada não tem nada de novidade, tem uns 20 anos que os times tentam fazer isso aí, e todo mundo já sabe marcar. Óbvio que você vai querer deixar a gente livre na área, isso é óbvio. E então, assim, você vai percebendo que tem erros primários acontecendo, principalmente depois dessa volta aí da pandemia, né? Então, e aí é um pouco do que, assim, a percepção de grande parte da torcida é de que o Diniz ferrou a defesa do São Paulo, que foi uma das melhores do Brasileirão nos últimos 2 anos, né? Mas melhorou o ataque também. Então, mas aí que tá. O Diniz, ele precisa achar esse equilíbrio. A proposta do Diniz é o que eu escrevi hoje. A proposta de futebol do Diniz, ela é interessantíssima. Ela é legal porque, assim, a gente muda um pouco aquele conceito de ver, jogar na defesa, tipo, fazer 1-0 e finalizar. Exato. O Diniz não teria nunca um jogo igual esse que a gente teve quarta-feira entre Corinthians e Palmeiras. Jamais, então. Só que, assim, para isso acontecer, para isso sair do papel, você tem que ter muito tempo de treino, muito tempo de preparação, porque você tem que reeducar jogadores, você tem que fazer os caras pensarem. O jogador brasileiro não gosta de pensar, então você tem que mudar muita coisa. Por isso que os jogadores gostam dele, porque ele traz algo de diferente. O problema do Diniz no São Paulo é que é o seguinte: ele não tem tempo para implementar isso. Não dá tempo de fazer isso daí acontecer, porque o São Paulo está numa pressão ferrada de um título. E aí, isso vai acabar encurtando a vida dele no clube. Desculpa até ficar te atropelando, Senna, mas lembra que a gente brincava com aquele lance do Lucas Perry e do Volpi? Que na hora que o Lucas Perry ia ter a chance dele, veio a pandemia e deu chance pro Thiago Volpi se recuperar, né? Com cabeça fria, sangue correndo na pressão 12/8, normal e tal. Cara, se a gente for ver, até o Diniz foi injustiçado. Por quê? Ele chegou em setembro do ano passado, colhendo cacos ali, tal. Foi lá, colocou São Paulo na Libertadores, tá? Cumpriu lá
O objetivo primário dele... Tá, vamos começar a temporada. Primeiro de tudo, foi mantido no cargo. Segundo, o elenco não foi desmantelado, como aconteceu com o Osório, como aconteceu com o Dorival, como aconteceu com o Rogério, de certa forma. Sim. E aí, o São Paulo patinou um pouquinho ali no começo do Paulista, né? Começou ganhando lá com Água Santa, né? Que foi a nossa estreia, né? Isso. Foi lá, empatou com o Palmeiras no primeiro clássico, que foi em Araraquara, aqui perto de mim. Ganhamos da Ferroviária. Eu tava nesse jogo, inclusive xinguei o Diniz até ficar rouco, porque eu fiquei pé da vida de tomar aquele gol da Ferroviária. Mas depois ganhamos de virada. E aí o São Paulo começou a ter uma certa constância, sabe? Uma certa sequência boa. Inclusive ganhando o clássico contra o Santos, e aí, pum, parou. E na pandemia, durante toda a pandemia, nós todos aqui, inclusive eu, a Vanessa, o Anderson, você mesmo, Senna, a gente falava que o São Paulo estava indo para um caminho legal. Sim. O Diniz estava começando a implantar o sistema dele. Estava funcionando. E era mais ou menos a mesma coisa que o Rogério fez na primeira parte, principalmente da passagem dele. Era aquele time que tomava 2-3, mas fazia 5. Sim. Só que aí veio a pandemia. E tudo bem, veio para todos a pandemia, concordo, mas o futebol, eu já falei isso uma vez, o futebol ele é dinâmico demais. Existem tantos tipos de trabalhos, de formas de você agir sobre o jogo, que tem times, né, no que eu falo times de treinadores, que sofrem mais do que outros. Por exemplo, a gente fala muito da continuidade de trabalho, né? Tudo indica que o Santos vai ter o Cuca de novo. Vocês querem apostar comigo que o Santos vai bem até o final do ano? Porque lá parece que dá certo esse tipo de coisa, mas aqui não dá? Por quê? Não é azar, não é isso. É porque a mentalidade aqui é de um jeito, a ideologia do São Paulo é uma, a do Santos é outra, a do Botafogo é outra, a do Flamengo é outra, a do Grêmio é outra, e assim vai. Então, assim, eu também não estou querendo fazer aqui um lobby para que o Diniz permaneça eternamente no São Paulo. Eu ainda acho que ele é um treinador que não vai agregar grandes coisas, mas eu não acho que essa eliminação aí seja, na pior das hipóteses, de grande culpa dele. Foi uma coisa que eu falei no Voz da Arquibancada. Ele é tipo o William da seleção. Não é culpa dele, ele tá ali porque chamaram ele. Quem aqui não queria ser técnico de São Paulo? E eu não acho não que seria a solução, viu? Desculpa interromper, Igor, mas eu não acho que realmente seria o caso de demitir o Diniz. Não, mas eu acho que quando mudar o presidente, vai mudar automaticamente, provavelmente vai, né? Mudar a ideologia, a metodologia, a forma de pensar. Por exemplo, vamos citar aqui de novo o Corinthians. O Corinthians é famoso por qual estilo de jogo há anos já? Casinha fechada. E dá certo, não dá? Por quê? Porque eles mantêm aquele tipo de jogo. Inclusive, me parece que, assim, houve uma tentativa de mudar isso, né, com a chegada do Thiago. Thiago Nunes. E agora parece que ele começa a voltar ao passado. Gente, é só vocês verem quantos jogos o Corinthians perdeu desde a volta da pandemia. Sim, nenhum. Por quê? Porque provavelmente deve ter tido um chacoalhão lá, coisa que não tem aqui. Falou, escuta, Thiago, a nossa metodologia é essa, meu amigo. Você é um treinador profissional, você não tem cabresto para jogar de um jeito só. Se vira. Méritos dele que ele soube absorver a forma como a diretoria deles lá gosta de que o time seja montado e montou daquele jeito. Ai, mas o jogo contra o Palmeiras foi feio. Tá bom, só que eles estão indo pra final podendo empatar pra ir pros pênaltis, na pior das hipóteses. Nós não, cada hora que vem um técnico totalmente diferente do outro. A gente não sabe mais como é que o São Paulo joga, a gente tem que esperar para ver como é que o próximo técnico vai montar a equipe. Então, é esse tipo de coisa que eu falo. Então, porque não tem um critério, a gente não tem não tem um comando que defina, por exemplo, não deu certo com o Diniz.
puta, realmente, galera, não deu certo e tal, vamos tentar uma outra coisa que não rolou. Então, pô, você tinha esse critério aqui de um futebol mais ofensivo, desenvolver um esquema de futebol assim que seja não tão retrancado, traz um treinador que siga a mesma linha, que você acha melhor. Aí Isso não. é tudo que não fariam, né? Não, e se for ver, por exemplo, qual foi fazer um novo retranqueiro, um Carille, quer ver? então, qual que é o jornalista por aí pedindo último... Mano Menezes já, né? o Arnaldo. Cara, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, qual que é o último grande treinador que tá na memória do São Paulino que nós tivemos até hoje? Aliás, e tá bom, só que assim, sabe o que é engraçado? É que todo mundo quer o Muricy pela forma como o Muricy lida com o jogador, não pelo estilo de jogo do Muricy, que aliás tem muita gente que nem sabe qual é o estilo de jogo do Muricy. Ninguém sabe analisar o estilo de jogo do Muricy. Só sabe falar que ele é briguento, que ele é mandão com o jogador, que ele quer jogador dando sangue. Só sabe falar isso, e na verdade é só isso que ele sabe fazer. Quem disser que é bonito tá mentindo. Eu vou cometer uma heresia aqui para alguns. Mas assim, em termos comportamentais, não táticos de jogo, nem nada, e não o que conquistou. Mas em termos comportamentais, é muita diferença trazer o Muricy ou o Leão? Pois é, mas o Leão era Não é. O Leão era tão ignorante quanto o Muricy era com os jogadores. Era até pior, na verdade, né? O fato é que o Muricy, como ele tem uma ligação com o São Paulo, e ele também ele sabe usar muito bem isso, de falar o que o torcedor quer ouvir, e ele também, claro, tem todo o currículo de vitórias, que ele é muito vitorioso, ele tem esse apelo popular. E eu vou falar aqui, eu tenho algumas birras com o Muricy antigas, o Mário sabe, desde Libertadores de 2006, algumas situações que eu falo, porra, não consigo perdoar o que ele fez ali, naquele... Eu também, diga-se de passagem. Exato. Não tô falando que, putz, o Muricy, você tá louco? Alguém que tá ouvindo vai falar, você tá louco? Vai criticar o Muricy? Mas é que, assim, é passivo de críticas algumas coisas. Até o Rogério é passivo de crítica. Por que o Muricy não seria? Então, mas é a mesma coisa que aqui, por exemplo, quando a gente bate na questão do Juvenal, do terceiro mandato. Ele morreu e ele virou santo. Todo mundo esquece. Esquece o mandato que ele teve de primeiro presidente, esquece o mandato recente aí de presidente que ele teve. O Juvenal foi um excelente diretor de futebol, excelente, né? Um grande cara da história do São Paulo, mas como presidente não foi. E muita gente nem sabe o que aconteceu, não acompanhou nada, só vai pela onda do que leu aí por cima. Aí chega e ataca, fala assim, não, você não pode falar do Juvenal. É a mesma coisa em relação, por exemplo, a treinadores. Hoje, tanto diretoria quanto imprensa também, eles tendem a empurrar a opinião pública, né, a opinião do torcedor, a eleger um culpado, que é sempre o treinador. Isso é cultural no Brasil. Então, tá dando ruim, troca o treinador. É sempre assim. Só que assim, a mesma galera que xingou pra cacete o Aguirre, pede ele de volta. A mesma galera que xingou pra cacete o Rogério Ceni, mesmo ele sendo um ídolo do clube, eu lembro de muita gente xingando de filho da puta, falando um monte de coisa absurdas, assim. Ele derrubou a imagem de ídolo. Que ele não era mais ídolo. Tem muita gente até hoje que de birra fica falando que o Zete é maior que o Rogério Ceni na história. E também depois vai lá e xinga o Zete porque o Zete falou alguma coisa de 90. Então, assim, essa mesma galera pede o Rogério. Quando eu escrevi hoje, se o Rogério voltasse hoje e pegasse o primeiro clássico e perder, a mesma galera vai xingar e vai pedir fora para que ele saia. Então, assim, o que cabe aí? A diretoria ou a comissão técnica, a diretoria, né, de futebol, ela tem que ter um critério e falar assim, galera, esse aqui, isso reflete pro elenco. Galera, esse aqui é o treinador que a gente escolheu, ele vai ficar até o fim do contrato. A filosofia que ele implementar é que a gente acredita. Então, isso vale pra torcida. Torcida, vai chiar, foda-se aí, fala o que vocês falarem aí. Esse é o treinador que a gente escolheu. E elenco é o seguinte, é com ele que vocês vão trabalhar. Quem não quiser, tchau. Mas é ele que vai ficar aqui. Tem que parar com isso de contratar pedido de treinador, sabe? Primeiro que assim, né? Principalmente quando a diretoria é famosa por não manter técnicos por muito tempo.
Se a diretoria já não tem segurança nenhuma no técnico que contrata, para que vai contratar jogador que ele pede? Por exemplo, o Tietchan é herança do Cuca, por exemplo. Né? Eu não tô achando que o Tietchan é o problema do São Paulo, não é isso. Mas você vê que ele é aquele cara que não... Putz, não é igual o Mineiro era. O Mineiro e o Josué, por exemplo, não eram os destaques daquele São Paulo de 2005, mas eles carregavam os pianos. Uhum. O Tietchan não é nenhum nem outro. Talvez é regular por não ir mal, mas não é aquele jogador que ajuda a fazer diferença. Então, assim, eu pessoalmente eu concordo com o Senna. Você tem que contratar um técnico e já deixar claro, ó, cara, é o seguinte: a gente não tem não tem dinheiro para contratar, tá? Então nem pede jogador. Ó, o elenco é esse. Você consegue trabalhar com esses caras? Acabou. Sabe? Tem muita coisa instaurada aqui. Mas a gente também tem que acontecer de chegar pro elenco também botar na mesa e falar. A moral da diretoria do São Paulo hoje é comparada àquela mãe que tá vendo o filho tocar fogo na casa ou derrubar a prateleira da gôndola do supermercado e fala: não, filha, não pode, é feio, viu? Imagina, mano. Assim, hoje em dia até é perigoso você falar algumas coisas, porque o pessoal já vai interpretar de outra forma. A Lacrolândia. A minha mãe virava a mão na minha cara. Se eu fizesse qualquer coisa desse tipo, ela me dava um tapa ali na frente de todo mundo, que é pra eu aprender. Então, assim, a diretoria do São Paulo tem a mesma moral que essas mães ou pais, né, tem de não conseguir repreender um filho. E hoje o jogador, ele sente isso. O jogador, ele sente que a diretoria não tem aquele pulso e faz o que bem entende. O jogador sente que não vai ser cobrado, que não vai pegar nada pra ele. Bom, a entrevista do Daniel Alves é o melhor exemplo. Não que ele mereça ser repreendido, não é isso. Mas você vê que ficou naquilo. O cara expôs a jugular da diretoria do São Paulo ali e não teve nada, não aconteceu nada. Isso aí também, eu acho que acaba voltando no que a gente comentou, né? Como as coisas são realmente interligadas, porque antes do famoso terceiro mandato do Juvenal, o São Paulo tinha esse perfil de quando o treinador chegava e falava: eu quero contratar tal. A diretoria falava: não, você não vai contratar, que aqui a gente tem um da base, isso aqui nós não vamos contratar, se você quiser o time é esse aí. O próprio Juvenal falava isso enquanto diretor de futebol, né? Ele se vangloriava por isso, falava: como é que você vai ter um diretor de futebol que não entende do negócio, vai chegar um treinador e pedir um jogador, como é que você vai falar sim ou não se você não conhece? Então ele se vangloriava por isso, e havia inclusive uma comissão técnica montada no São Paulo há muitos anos, que tinha o Dr. Turíbio, que tinha o Rosan. Vocês se lembram disso, né? Que ele começou a mandar todo mundo embora no terceiro mandato. Por quê? Porque acreditava que simplesmente a estrutura, o tamanho e a tradição do São Paulo ganhariam tudo. Não, e eu acho que o último grande exemplo que eu me lembro de pulso firme de diretoria foi naquele episódio em 2009 do Washington e do Borges. O São Paulo contratou o Washington, né, porque ele foi bem em 2008 pelo Fluminense. Então foi aquela contratação para tentar, né, suprir a saída de atacantes que nós tivemos em 2008. E o Borges não gostou, o Borges ficou com birra, começou aquela briguinha interna, né, a diretoria foi lá e mandou o Borges embora. Porque o Borges estava causando problema ali dentro. E o Borges fez uma certa história, né, de curto tempo, mas fez a historinha dele ali, ajudou muito a gente nos títulos brasileiros ali em 2007 e 2008. Mas a diretoria fala: peraí, mas quem manda somos nós, meu amigo. Se você não tá contente, tchau. Acabou. Acho que ele foi pro Santos ou o Grêmio, se não me engano. Falta um pouco disso, da própria valorização, né? E isso respinga até em outras questões. Por exemplo, você olhar hoje, por exemplo, quer ver um exemplo bem assim recente? A BMG patrocinou o São Paulo há alguns anos atrás. O São Paulo se endividou muito com eles. Em 2011 foi. Exato. E o São Paulo se endividou pra cacete com eles aí, por causa de empréstimos, né? Todo mundo odiava aquele logo laranja na camisa do São Paulo, né?
e todo mundo falava já em mídias sociais e tal, a diretoria do São Paulo nem aí, nunca também foi atrás, e quando falaram alguma coisa, o banco falou, dane-se, o nosso logo é assim, a gente não muda a identidade visual. Então, a própria gestão do São Paulo não tinha força nem para isso. Hoje, se você olhar a camisa do Corinthians de novo, vou citar um exemplo, tá lá o logo da BMG escrito BMG em preto e branco. Hashtag BMG em preto e branco. Então, assim, até nisso você vê como mostra a bunda molice, né? Mas aí ainda eu fico na. Me permita a dúvida, né? Como é que fala? Benefício da dúvida. Benefício da dúvida. Será que a BMG também não aprendeu com essa soberba que eles também tiveram com a gente também? Aí se renderam a isso no Corinthians? Não, pode ser. E assim, não é nem só o exemplo da BMG, eu falo de outros patrocinadores. A Unimed, acho que Não foi a Unimed, foi alguma coisa que era verde no Corinthians e fez preta. Não lembro que patrocínio que foi. Sim. Mas assim, digo, por exemplo, num geral, até assim, depois de muita pressão de muita gente e da marca até entender que era um ganho com a torcida, o Banco Inter procurou a Adidas e o São Paulo para colocar o logo abaixo das faixas, que era uma coisa que a torcida falava muito, né, nas mídias sociais. E eu pessoalmente acho uma frescura tremenda, me desculpa. Então, mas assim, é um exemplo de como, por exemplo, a marca foi lá e ela quis agradar, né? A iniciativa não foi do clube, né? De atender o pedido do torcedor, foi do próprio patrocinador. E tem gente que critica o Banco Inter, né? E se o clube exigisse, o patrocinador talvez falasse, não, dane-se, né? Então, assim, tem muitos e muitos exemplos. A gente pode ficar aqui muito tempo, e até falando em tempo, a gente está estourando aqui o nosso período aqui do TriCast, né? Invadindo a nossa madrugada já, de quando a gente grava aqui, né? Mas, assim, o fato é que realmente, assim, são muitos fatores. A gente pode passar horas aqui listando várias coisas que a gente vê erradas. Muita gente fala, mas o fulano, o ciclano e o outro clube também são tão desorganizados quanto e ganham títulos. É verdade, é real. Só que, assim, eles têm pessoas que manjam de futebol em alguns cargos que a gente não tem. A gente tem pessoas que são contratadas ou como escudo ou sem experiência para desempenhar funções, para dar aquela passada de pano em quem faz a administração do clube. E tem a questão do perfil também, né, Ricardo, que a gente estava falando. A gente até pode ser campeão com um time fraco, com um time nem tão formado por 11 craques, mas a gente nunca foi campeão numa desorganização tão grande como a gente está agora. Exatamente. Você já viu o Flamengo ganhar um Brasileirão lá em 2009 com aquela bagunçada toda que tinha Petkovic, Adriano, Ronaldo Angelim. Nossa senhora, e foram campeões, sim, né? Então, sim. Assim, eu não lembro do São Paulo ser campeão empurrando com a barriga. Né? Exato. Esses incidentes, assim, essas manchas aí acontecem em outros clubes, e no São Paulo não. Então o São Paulo tem que estar muito bem organizado para ganhar um título. O que eu me lembro, assim, só de passagem, é 2008, mas por quê? A gente, além de ter muita organização, a gente estava num momento muito bom. Mas se você pegar o time de 2008, ele era fraco. E os nossos adversários não estavam num nível muito bom. Era só o Grêmio, né, que estava num momento assim, porque no primeiro turno muito bom, depois caiu todo mundo. O Corinthians não estava na Série A daquele ano. O Palmeiras, naquela época, não fazia mal para ninguém. O Cruzeiro estava também bem naquela época, né? O próprio Fluminense, que foi para a final da Libertadores naquele ano. Mas realmente não tinha muito isso. E só antes de terminar, deixando uma defesa aqui, porque provavelmente muita gente vai questionar. Quando eu falei de Washington e Borges, o que eu quis dizer com a diretoria acertar foi em ter convicção, independente se acertou ou errou entre Washington e Borges, né? Mas eu acho que o bom foi ter convicção do que queria. Só isso, tá? Se o Washington era melhor que o Borges ou o Borges era melhor que o Washington, não sei, não era isso que eu queria, não era nesse âmbito que eu queria entrar. Eu só acho que o grande mérito da diretoria na época foi ter convicção das suas ideias. Ponto. Isso, exatamente. E é isso que falta. Acho que é um consenso geral aí para todos os torcedores do São Paulo. Esperamos que minimamente isso aconteça agora nessa reta final, tanto de ano de 2020, que é um ano bem
atípico e bagunçado para todos, mas também de reta final de gestão, né, da administração Leco. Provavelmente vai mudar muita gente vai sair, e a gente precisa de mudanças urgentes mesmo, né? Então, para encerrar essa edição 46 aqui do TriCast, né, antes de agradecer a todos aí que estão com a gente aí escutando até agora, vou pedir aí para o Anderson fazer suas considerações finais, depois eu passo a bola aqui para o Igor também. Perfeito, Ricardo, já agradecer você, o Igor, a Vanessa, a todo mundo que está nos ouvindo durante todo esse tempo. Realmente, acho que foi uma reflexão interessante que a gente fez aqui, traçando paralelos, fazendo comparações, trazendo lembranças para a torcida do São Paulo, tentando achar um caminho mesmo, não exatamente a partir desse fim de semana que começa o Campeonato Brasileiro, mas porque a gente quer ir para o clube no futuro, né? São formas que a gente tem que buscar para superar esse momento horroroso que o São Paulo está passando desde o terceiro mandato do Juvenal. Então é isso, agradeço a todo mundo aí pela audiência, por estar nos acompanhando, não só aqui no nosso TriCast, mas em todas as redes sociais, pelo engajamento. E vamos São Paulo, apesar de tudo, evidentemente, domingo a gente vai estar no sofá torcendo pro São Paulo. É isso aí, obrigado Anderson, valeu mais uma vez aí pela participação com a gente aqui no TriCast. E Igor, sua mensagem final aí também pra galera que tá ouvindo a gente. Bom, eu faço das palavras do Anderson as minhas, né? Agradeço essa turma toda que sempre acompanha a gente, pelo engajamento, independente da fase, a gente tá sempre aqui, né? E a galera junto conosco. E é isso, né? É duro, a gente sabe que parece que não tem luz no fim do túnel, mas a gente não consegue deixar de torcer. Então, final de semana aí estamos de novo com o São Paulo, vamos ver se a gente consegue. O Goiás é um time que sempre me traz boas lembranças, né? Fomos campeões em cima deles, não, mas no jogo contra eles, né? No campeonato de 2008, tivemos bons jogadores vindo para nós, vindo deles, né? Nessa última fase multicampeã que tivemos. Então, quem sabe isso aí não acabe sendo aí o início de um pouco de sossego, pelo menos, vai. Não vou dizer que a gente já vai ser campeão de tudo, mas pelo menos, né, não ficar mais passando nervoso. Então é isso, pessoal. Agradeço ao Ricardo, ao Anderson pela companhia. É uma pena que não pudemos ter a Vanessa hoje aqui com a gente, mas segunda-feira, pós-jogo aí contra o Goiás, a gente está de volta aí no Voz da Arquibancada. Então fica aqui meu abraço para todos aí. Isso aí, valeu Anderson, Igor, obrigado aí, Anderson também, né, mas valeu Igor por participar aqui com a gente dessa edição também, e agradeço a todos aí que ficaram até agora, né, acompanhando a gente, seja no carro, no trânsito, no trabalho, no banho, sei lá, qualquer lugar aí você pode ouvir um podcast. A gente espera poder ter contribuído de alguma forma aí para ter um debate legal, que vocês tenham gostado. E a gente deixa aqui o convite, né, mais uma vez, para que vocês se inscrevam nos nossos canais, sigam nossos trabalhos aí em todas as mídias sociais e no nosso site também, arquitricolor.com. Nos vemos aí na semana que vem, na edição 47, tomara que comemorando um pouco mais. Sim, eu sou uma besta, eu vou assistir o jogo torcendo muito, acredito que eu gosto, e espero que o São Paulo possa ter um bom começo de Brasileirão para dar aquela sossegada, aquela tranquilizada um pouco mais aí pro ambiente, né? Então, nos vemos na semana que vem e espero que com vitórias. Então, falamos novamente aí na edição 47 do TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Um abraço, saudações tricolores.